Um outro destaque: governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a culpar o presidente brasileiro pela tarifa de 50%. Tarcísio disse que tem buscado negociar uma solução com os governadores de estados americanos, que o governo brasileiro não tem interlocução e nunca fez um esforço para ter. O governador também comparou as sanções impostas ao Brasil, que são as maiores e têm justificativas políticas, com aquelas dos países como Japão, Filipinas e México. O governador considera que a questão das taxas só será resolvida com interlocução. Começar essa rodada com Nelson Kobayashi, Tarcísio de Freitas acusando, ou pelo menos fazendo essa ponderação, que o presidente brasileiro não teria essa interlocução e dizendo que a alternativa é negociar com as empresas, com autoridades americanas e também com os estados. Koba. É o perfil técnico do Tarcísio, né, Caniato? Tá claro. Está indicando o que um técnico indicaria, o que alguém que está vendo o problema, diagnosticando as razões desse problema e traçando um planejamento para resolver o problema. E tem razão de que só um diálogo pode estabelecer uma solução. A questão é que quando ele adota essa medida aqui, no meu ponto de vista é acertado, ele incomoda muitos aliados, né? Porque para alguns aliados ele tem que levantar a bandeira agora de defender o ex-presidente Bolsonaro, a situação do STF, as decisões que são criticadas por Donald Trump, tem que... eu acho que estão esperando que o Tarcísio se junte lá ao deputado que está acampando na frente do STF. Talvez seja isso que estão esperando do governador de São Paulo. E não é o caso. O Tarcísio está indicando o caminho para a solução. E ele faz bem, porque é no estado dele que a corda vai apertar. É aqui no Palácio dos Bandeirantes que os setores impactados vão bater a porta para questionar quais são as medidas, o que pode ser feito, onde estão aí algumas soluções definitivas, soluções preliminares, provisórias, como parece ser o caso aí, inclusive de algum auxílio a esses setores aqui no estado de São Paulo. Então, Tarcísio de Freitas está trabalhando como se espera que um governante preocupado com o bem da sua população trabalhe. E tomara que a boa parte da população interprete isso positivamente, porque diante de crises é que se evidencia as boas lideranças. Quando a situação não está fácil é que se põe à prova como os governadores atuam. Governadores em sentido amplo, né? Os eleitos, aqueles que estão numa cadeira de poder atuam. Então, faz bem e muito bem o Tarcísio de Freitas nesse sentido. Pois é, que já se tornou uma figura, inclusive, criticada por outros integrantes da direita por conta dessa proatividade, né, Dávila? É verdade, mas ele está fazendo a coisa certa, ele está agindo como governador de São Paulo. Ele fez um aceninho lá para os bolsonaros, mas no fim ele agora está focado em defender o interesse do estado de São Paulo, como bem disse o Kobayashi. Afinal de contas, 30% das exportações para os Estados Unidos saem do estado de São Paulo. Aqui, por exemplo, a questão da laranja pega exatamente o epicentro é São Paulo. A questão dos aviões da Embraer é aqui. Parte do café também é aqui. Então é óbvio que ele precisa defender os interesses brasileiros, os interesses dos paulistas. E é isso que ele está fazendo como governador. E o que ele está falando é óbvio, precisa ter interlocução. Agora, o governo do estado de São Paulo já está atuando e pode atuar com mais firmeza, porque este vácuo criado pelo governo federal faz com que a conversa sobre tarifa vai ser cada vez mais setorial, não vai ser uma política de estado. Então tem que mostrar como o outro lado vai perder. E nesse sentido, Tarcísio de Freitas tem grandes aliados nos Estados Unidos. Como eu falei há pouco, a indústria, principalmente do suco de laranja, café e a questão da Embraer, são drasticamente afetadas nos Estados Unidos. E por isso é importante se unir com empresários locais, para os senadores desses estados pressionarem o governo americano para rever pelo menos as tarifas para esses setores que a economia paulista mais exporta para os Estados Unidos. Agradecer as várias mensagens das pessoas que acompanham a nossa programação. Daqui a pouco eu vou ler, inclusive, alguns comentários, mas um abraço especial ao Givanildo 100. Obrigado pela audiência, continue aqui com a gente. Você, Beraldo, o posicionamento de Tarcísio de Freitas, como bem destacou Dávila e o Koba, perfil técnico, né? Qual é o problema? Vamos resolver o problema, vamos dar um jeito. Tem que negociar com os governadores, então vamos abrir essa negociação. E isso acaba incomodando, porque
Me parece que tem um grupo que defende o quê? Que ele cruze os braços, fica esperando a bomba estourar. Assim, há muitas indústrias em São Paulo que dependem dessa proatividade para tentarem destravar essa questão que envolve o tarifaço, né? É uma loucura o que a gente está vendo, Caneta. Porque se nós observarmos, o estado de São Paulo é o segundo maior orçamento do Brasil. Então, temos o orçamento da União, governo federal, depois é o estado de São Paulo. É o estado mais importante do ponto de vista da economia brasileira. Quando acontece um ataque desse à nossa dinâmica comercial, porque 50% de tarifa para exportarmos a um país tão importante como os Estados Unidos é um ataque comercial, nós olhamos para o estado de São Paulo, aí a gente olha para a bancada de deputados federais, né, para pressionar o governo federal, a quem caberia negociar. A bancada é formada de um grupo muito importante de pessoas extremamente ligadas a Eduardo Bolsonaro, eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, e a família Bolsonaro. Afinal de contas, se somarmos a votação de Salles, que foi eleito na esteira da sua atuação no Ministério de Jair Bolsonaro, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Mário Frias e outros, nós estamos falando de quase 3 milhões de votos da bancada federal de São Paulo, são pessoas ultra ligadas a Bolsonaro. O que essa bancada fez para ajudar a resolver o problema? Vários se apoiaram ao Eduardo Bolsonaro, dizendo, não, tem que tarifar mesmo, é assim que a gente vai resolver os problemas do Brasil, é tarifando, dane-se a indústria, dane-se a agricultura de São Paulo. Aí você tem a outra parte, que é a oposição a Bolsonaro, que faz parte e apoia o atual governo, e aí se vitimizam. Oh, meu Deus, Trump está atacando a nossa soberania, agora vamos tirar o vermelho da União Soviética e vamos colocar o verde e amarelo, que agora estamos legitimados para usar a nossa camisa da seleção brasileira outra vez. Aí fica nessa discussão completamente irrelevante, ao invés de atacarem o problema de frente. Se a gente olhar para o Senado, cadê os senadores de São Paulo? Um está no mundo da lua, nunca aterrissou. Veio do Partido Socialista Brasileiro e, mesmo sendo do Partido Socialista Brasileiro, fez uma metamorfose, recebeu o apoio de Jair Bolsonaro, está lá o silêncio, tem mais de 3 anos. Agora está fazendo parte da comitiva que vai passear nos Estados Unidos para resolver absolutamente nada. Então, o estado de São Paulo está abandonado à própria sorte, mesmo o presidente da República sendo de São Paulo, mesmo o vice-presidente da República sendo de São Paulo. Agora, Geraldo Alckmin, o próprio presidente Lula declarou, ele liga para os Estados Unidos todo dia, mas ninguém quer falar com ele. Então, ele não tem absolutamente nenhuma relevância nesse jogo. Tarcísio de Freitas está sozinho nesse esforço de proteger os interesses da indústria, da agricultura de São Paulo. É um impacto imenso que vai acontecer, não só das indústrias, mas todo o fluxo que vem com essa movimentação das indústrias. Então, o governador de São Paulo está certo, lúcido, atuando da forma que precisa para resolver um problema tão grave. Pois é, última chamada para a enquete do dia, se você puder, entre agora no portal jovempan.com.br, manifeste a sua opinião para essa questão. Se os Estados Unidos impuserem sanções contra os presidentes da Câmara e do Senado, você acredita que isso vai aumentar a possibilidade ou aumentar a chance do Congresso pautar e aprovar o PL da anistia? 2 caminhos. Sim, aumenta a chance. Davi Alcolumbre e Mota tentariam evitar as sanções. Você acha que não interfere em nada, inclusive diminui, porque esses líderes não iriam sucumbir a uma pressão norte-americana? Eu conto com a sua manifestação, jovempan.com.br. Rápido break comercial, voltaremos em 1 minuto e 20. Tem mais notícia, hein? Até já.